Um ponto que chama atenção é o fato de a senhora colocar essa questão da riqueza que deveria ser distribuída e tudo mais. Contudo, eu gostaria de fazer uma pergunta, mas eu vou mudar ela um pouco. Eu faria a primeira pergunta de que a senhora vê como o principal problema em Minas e que gostaria de mudar, talvez o primeiro ato de governo, coisas do tipo. Mas, partindo desse pressuposto da sua pergunta anterior, seria isso mesmo, essa questão da redistribuição? Isso seria possível em um âmbito estadual? Talvez algum jeito de taxar? Como é que a senhora vê essa questão como ponto de governança, um ponto para ser governado? Porque eu imagino, historicamente a gente conhece, que não seria uma tarefa, talvez, das mais simples. Como a senhora consegue ver isso? Não é uma tarefa das mais simples, talvez seja das mais complicadas, mas é uma tarefa necessária, porque, olha, gente, difícil mesmo é viver nesse sistema. Vamos pensar, 33 milhões de brasileiros passando fome. Vamos pensar em Minas Gerais. 60% das pessoas em idade de trabalhar ou estão desempregadas ou estão em subemprego. O subemprego é aquele que não tem a carteira assinada e que nem tem o ganho todos os dias. Então, ele não tem uma média salarial que ele possa dizer o que eu ganho no final do mês. Ele não sabe. 60%. Isso é muito difícil. E isso é impossível de resolver se permanece as coisas como estão. Portanto, a tarefa de mudar é muito difícil, mas é a única que tem possibilidade para resolver os problemas. Então, vamos pensar algumas coisas concretas aqui de Minas Gerais. Vamos resolver tudo através de Minas Gerais, e aqui nós vamos ter uma ilha, de coisas bem resolvidas, e o resto do mundo vai ficar caindo aos pedaços? É claro que não. É uma luta que tem que atravessar Minas Gerais. Mas é possível fazer algumas coisas a partir daqui. Então, vamos lá. Vamos pegar o exemplo da mineração, que é um bom exemplo. Vejam bem, gente, o lucro da Vale é maior que a arrecadação do Estado de Minas Gerais. Maior é igual. Toda a arrecadação do Estado de Minas Gerais. De quem é o minério? O minério é uma propriedade do conjunto da população mineira. E que um senhor resolveu entregar para iniciativa privada e os outros senhores resolveram manter esse privilégio. Todo o processo de exploração do minério é uma concessão do Estado. O Estado determina quem minera, o Estado determina o Estado, que eu digo o Estado de Minas Gerais, não o Estado brasileiro, determina quais são as condições de mineração. Ele libera. Portanto, ele pode fazer a exploração diretamente. E é necessário, porque essa riqueza precisa ficar aqui. Claro que quando a gente fala em estatizar ou criar empresas estatais que vão fazer mineradora, não é esse modelo de estatal que tem aí, que cada governante trata a estatal como se fosse a empresa do fundo do quintal da casa dele. Tem que ter conselhos populares de trabalhadores para controlar. Então, e essa é uma outra medida. Mas, brevemente, seria uma coisa diferente do que a gente vê com CEMIG, Copasa? Diferente sobre o ponto de vista, primeiro, que a CEMIG e a Copasa, boa parte das ações já estão privatizadas, tem que tomar de volta. E segundo, que não pode ser um controle que o governante determina quem é o chefe, quem ganha, quais são os contratos que fazem, tem que ter um conselho popular, tem que ter controle do Estado, que é parte das medidas que nós temos que tomar, certo? Organizar a população trabalhadora para que ela seja parte efetiva das decisões do Estado. Por que isso aí, gente? Por que isso é tão importante? Claro, não estatizar a mineração não é a única medida, tem outras, tem que cobrar impostos sobre, de fato, quem ganha dinheiro e não sobre quem trabalha. Tem que ter controle e estatização de parte da produção do alimento, porque o país e o Estado tem que produzir alimento para as pessoas comerem, não é possível que se produza alimento para o gado comer e depois ou para mandar embora do país e o povo passa fome. E para isso precisa ter organismos de participação do conjunto da sociedade, do conjunto da classe trabalhadora, que é o que nós chamamos de conselhos populares.